E aí, vamos fazer velas? Já faz um tempinho que eu tô querendo compartilhar com vocês como eu faço velas e dessa vez eu resolvi gravar e compartilhar. A primeira coisa que a gente faz é colocar a cera para derreter. Aqui eu tô utilizando cera de coco, que ela não é tóxica, igual a parafina. Vou separar alguns potinhos de vidro. Esses aqui são conhecidos como pianesa, né, que tem essa tampinha. Então eu gosto de utilizar eles. É, eu sempre uso soprador térmico, como eu já tenho em casa, porque ele ajuda a desgrudar a etiqueta que tem no fundo do copo. Então eu sempre aqueço o fundo do copo para facilitar de retirar e não ficar manchado. Apesar que aqui ele ainda vai ficar um pouquinho manchado, mas depois fica mais fácil de retirar também a manchinha. E vocês podem utilizar qualquer pote de vidro ou cerâmica que ele aguenta bem o calor, tá? Então eu tô usando pianesa porque eu já comprei para isso mesmo. Vou pegar um pouquinho de álcool. Aqui eu estou utilizando álcool 70 para fazer a limpeza do pote. Eu sempre faço essa limpeza antes de iniciar o processo, porque o vidro ele fica sujo, né, com os dedos da gente, normalmente fica super manchado. Então eu sempre faço essa limpeza, até para depois que a vela ficar finalizada, né, ela não ficar suja por fora. Então a gente sempre faz essa limpeza também, até por questão de higienização também do potinho. Então eu tô limpando aqui os dois potes. Nesse caso eu tô fazendo duas velinhas para apresentar a uma amiga que eu não vejo há um bom tempo. Então eu quis dar esse presente, né? Que é algo super afetivo. Quero que ela lembre de mim quando acender. Ela também gosta de ler, então vai ser ótimo acender uma velinha enquanto faz a leitura. Aqui eu já estou escolhendo o tamanho do pavio. Nesse caso eu vou usar um pavio de 3 milímetros por causa do tamanho do nosso potinho. E aí, como é que eu posso escolher o tamanho do pavio, né? Vai de acordo com o diâmetro, com o tamanho do nosso pote. Se a gente escolhe um pavio muito fininho, pode ser que ele não forneça calor suficiente para queimar a cera por completo. Então ele faz túnel, né? Porque o calor não é suficiente para aquele pote. Então, nesse caso, eu estou utilizando um pavio um pouquinho mais grosso, porque aí ele vai fornecer calor suficiente para a cera queimar por completo quando a gente acender. Aqui eu vou colar o pavio no fundo do nosso pote com auxílio da cola quente. Mas existem várias formas de fazer isso. Infelizmente eu tô sem ilhóis, que é tipo uma basezinha de metal que a gente usa no fundo para esse tamanho de pavio que eu tô utilizando aqui agora. Mas você pode grudar o ilhóis com cola, com até cola super bond. Tem umas fitas adesivas também que vendem específicas para isso. Mas aqui eu tô improvisando, então eu tô colando o pavio direto no fundinho, fazendo a curvinha, só pra tentar centralizar ele o máximo possível. E vai dar certo. Eu já fiz assim outras vezes e deu certo. Então, confia no processo. Mostrando pra vocês como é que ficou centralizado. O importante é deixar centralizado, porque aí ele não, ele queima igualmente, né, quando a gente acende a vela. Ele não fica queimando só de um lado. Isso acontece, tá? Se a gente não centralizar, ele queima errado. Com a cera completamente derretida, eu vou começar a deixar ele esfriar um pouco mais. Nunca colocar a essência com a cera muito quente. O ideal é pelo menos ali abaixo de 60 graus, para eu entender, né, e conseguir verificar em quantos graus está. Eu comprei um termômetro, até desses de cozinha mesmo funciona. Eu comprei o mais baratinho que tinha e super dá certo. E aí eu acompanho a temperatura de quanto a cera tá. Eu gosto de colocar a essência só quando tá bem fria já. Eu sinto que ela incorpora um pouco mais na cera. Então eu vou deixar. Vocês estão vendo que ela tá líquida aí, né? Mas eu vou deixar ela ficar meio pastosa. Que aí eu mexo bem e eu sinto que incorpora um pouco melhor. Quando a gente acende, ela vai queimar e exalar mais. A essência que eu vou usar hoje é da Virtual e o cheirinho é de avelã, cereja com avelã. Eu comprei esse pack no Mercado Livre, vem 12 tipos de essência. Eu queria muito testar, até para entender qual é o tipo de essência que eu gosto mais, se é madeirada, se é doce. Então foi ótimo para mim. Pelo custo-benefício, né? Porque vem uma variedade grande, uma quantidade boa, 100 ml cada potinho desse.
e eu consigo testar e ir provando, né, cada um dos cheirinhos de acordo com os testes que eu tô fazendo. Como a maioria eu faço pra mim mesmo, eu consigo identificar bem quais são as que eu mais gosto, né? Aqui já esfriou bem, ó, você consegue ver que a textura já tá bem diferente, já tá mais encorpada, já tá mais fria mesmo, né? A cera já endureceu um pouco mais. Então eu começo a mexer, mexer até esfriar e agora eu vou colocar a essência. O ideal é colocar 12% a 15% de essência, não precisa mais que isso, já exala bastante. E aí eu sempre meço o meu potinho com um pouco de água, assim que eu compro, né, o pote, para entender quantas ml ele leva. E aí eu faço a divisão de a quantidade de água que eu coloquei naquele pote dividido por 15%, 12%, que seria a quantidade de essência que eu vou utilizar quando for cera. Então essa conta super dá certo. E é isso, no Pianês eu já sei mais ou menos a quantidade que eu utilizo sempre. E eu tô fazendo dessa forma. Aqui eu tô usando 12% de essência. Já no olhômetro, porque eu já fiz várias vezes, né? Então eu já sei mais ou menos a quantidade na tampinha. E agora é mexer bem para incorporar. Depois que eu mexi bastante, eu vou usar o soprador térmico. Eu comprei o soprador justamente para isso, para auxiliar na finalização, né, da vela. Então eu sempre aqueço o pote antes. Isso evita a retração, tá? Vou mostrar uma fotinha para vocês, vou adicionar aqui no vídeo, de como a vela fica quando a gente não aquece antes ou quando a gente coloca a cera de uma vez no pote frio. Ela fica com uma aparência meio estranha. Vou colocar uma foto pra vocês verem. Depois que eu aqueci o pote, eu derramo a cera. E aí eu derramo devagar, porque se a gente despeja de uma vez muito rápido, acaba criando bolinhas. E essas bolhas de ar atrapalham depois, quando a gente acende a vela. Gente, é um processo longo, né? A gente pensa que, assim, que é algo simples. Eu, quando comecei, achei que era algo simples. Mas quando eu fui entendendo tanto de etapas que tem, o cuidado que a gente tem que fazer, aí eu entendi que é tudo uma alquimia. Acho que é por isso que o pessoal brinca, né? Que vela é coisa de bruxa, bruxaria, que tem todo um processo. Depois que eu derramei todo o conteúdo da cera pro potinho, eu tô utilizando o soprador só para finalizar direito, né? Sem ficar sujo o pote com cera onde não deveria. Então o soprador ele vai ajudar a derreter por completo e ela ficar com o topo, com a base, né, superior toda lisinha. Depois que secar, vocês vão ver como o acabamento fica lindo, porque o secador faz com que ela seque lisa, né, de forma uniforme. Mostrando pra vocês, como eu usei o soprador, né, a cera ficou um pouco mais líquida novamente. E agora é centralizar o pavio, porque ele tem que secar, né, tem que endurecer, firmar com o pavio no centro. Como eu falei pra vocês, é super importante que o pavio fique centralizado. Isso vai determinar até o sucesso da vela depois, tá? Ela queimar por igual. Agora eu vou fazer a segunda vela, né? Eu falei que seriam duas de potinho. Vou fazer a segunda. E essa eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu vou utilizar glitter na cera. O nome desse glitter é mica. A gente chama de mica o brilho que a gente usa pra cera, né? Pra velas. Porque ele é específico pra isso, pra queima. Fica linda, linda. Esses eu comprei na Shein, na Shopee. Não lembro mais, mas foi em um desses dois sites. Porque é mais fácil de encontrar, eu acho mais barato e tem uma variedade muito boa. Eu vou utilizar para essa vela cor prateada, então é um glitter bem prateadinho, super lindo. Vou botar aqui no olhômetro, mas o ideal é usar pouco, tá? Se a gente usa muito, a vela tem dificuldade de queimar, a cera tem muita dificuldade de queimar, porque a mica atrapalha um pouco. Então eu vou utilizar ali no olhômetro mesmo só um pouquinho para dar um brilho, um glow. A cera fica bem brilhosa. Quando a gente acende, dá pra ver bem, né? Os brilhinhos queimando. Não sei se dá pra ver, mas eu tentei encostar a cera aqui na câmera o máximo possível pra tentar mostrar pra vocês os brilhinhos. Fica muito lindo. E quando a gente acende a vela, no final fica mais linda ainda, porque a gente consegue ver bem perto da chama os brilhinhos aparecendo. Agora misturar bem, como eu falei pra vocês anteriormente, né? Eu deixo esfriar muito agora, em torno aí de 53 graus, abaixo de 60.
para conseguir colocar a essência sem que ela evapore e perca o poder de exalação. Então eu espero esfriar, sempre mexendo muito ali para ajudar também a esfriar mais rápido e adiciono 10 a 15% da essência. Nesse caso eu também vou usar outro cheirinho, até para diferenciar uma da outra. Eu vou usar o cheirinho de cascas e folhas. É muito delicioso o cheiro dessa. Agora o processo que eu mostrei anteriormente, mexe bem para incorporar, envasa, né? Coloca, derrama no potinho a cera, centraliza o pavio, utiliza soprador para finalizar, limpa o pote, faz tudo o que for necessário para finalizar ela aqui e deixar ela descansando. E aí, como estamos na época do Natal, eu resolvi colocar uns glitters em cima da vela nas cores, uma douradinha e a outra na cor verde. Ficou muito bonito. Eu adoro colocar brilhinho, acho que dá um destaque muito bonito. E não tem problema nenhum em acender a vela com esses brilhos. A vela, quando a gente acende a cera, incorpora o brilhinho, então não tem perigo de queimar nem nada do tipo. Já usei em várias e nunca deu problema nenhum. Tem outras pessoas que fazem vela que também utilizam e é super tranquilo. Olha como fica lindo. Eu vou utilizar outros detalhes também, vou mostrar pra vocês. Eu comprei na Shein uns brilhinhos em formatos diferentes. Então eu tenho várias borboletinhas coloridas, com brilho, com outros desenhinhos, estrelinha, florzinha. Para essas duas velas eu vou utilizar as borboletinhas. Eu achei que ficou lindo, que combinou com os brilhos douradinhos e verdes que a gente já utilizou aqui. E olha no zoom. Encostei aqui, coloquei a câmera em outra posição só para vocês verem como ficou. O verdinho coloquei umas borboletinhas branca perolada e o dourado eu coloquei umas borboletinhas douradinhas também. E ficou dessa forma. Eu achei que ficou uma graça. Acho que ela vai gostar bastante. E quando a gente acender essa vela vai ficar muito linda, todas as duas. Agora eu vou fazer outro tipo de vela, então é com outro tipo de cera, porque elas são desmoldáveis. Não pode utilizar de coco, porque a de coco é muito emoliente, ela é muito molinha. Então eu vou utilizar de soja, uma misturinha de soja com palma e um pouquinho da de coco. E aí fazendo esse blend, né, essa mistura dessas três dá uma consistência muito boa e fica mais fácil de desmoldar. Olha como ela fica, ela é granulada, né, eu comprei já assim. Agora é levar pro fogo e deixar derreter. E tenho muitos moldes aqui que eu comprei. E hoje eu vou utilizar esse, que é da lua, né? Eclipse aí, ó, a luazinha com sol. E nesse caso eu vou usar um pavio mais fininho, porque essas velas são menores, né, do que aquela que eu tava fazendo no potinho panesa. Então não precisa de um pavio tão grosso. Um pavio fino, esse aí, se eu não me engano, tem 2 milímetros. Ele dá super conta de aquecer o suficiente para queimar. E como é uma vela decorativa nesse caso, eu não vou adicionar essência. Mas normalmente, quando eu queimo, né? Se eu for queimar, se eu for acender ela, eu coloco essência. Nesse caso, eu não vou colocar porque é mais para decoração, não vou acender essa vela. E é mais para mostrar para vocês também como é que ela vai ficar aqui. Vou aproveitar para colorir. Eu já fiz várias dessa branca, totalmente branca, metade metade. E dessa vez eu vou testar esses brilhos que eu comprei, que são brilhos com cor. Ele além de dar o brilho, né, ele também colore a cera. E aí eu vou fazer nos tons de amarelo e azulzinho, colocando nesses dispensers, né, de plástico que eu tenho aqui, porque ajuda no não sujar os potes, né, que eu vou utilizar para fazer cera branca depois. E aí é ótimo. Vou fazer bem pouquinho, porque a parte que eu quero colorir é só a parte da frente. O resto eu vou deixar branco mesmo. Então eu vou dissolver aqui num pouquinho de cera, né? Esses dois tons. E a marca de corantes que eu utilizo é o da Ceramanil. Eu vou, além de usar os brilhos que eu mostrei, vou usar também o corante, porque eu quero uma cor mais forte, no caso do azul, por exemplo, e no caso do amarelinho. Mostrando aqui pra vocês no zoom a quantidade que eu coloquei de pó, né?
E podemos dissolver esse pó de duas formas, ou com um pouquinho da cera bem quente, ou com óleo mineral, ou com álcool, qualquer coisa que ajude a dissolver antes da gente misturar na cera por completo. Se colocar de vez, né, na cera já um pouco fria, vai criar um monte de bolinha, fica um monte de pontinho de tinta acumulado, fica feinho. Então eu aprendi a fazer essa dissolvição, né? Dissolver antes, porque aí fica mais bonito. Olha o brilho, que lindo. E como eu já tô aqui na vibe brilho, né? Vibe Natal, muita luz, muito brilho, muito glow. Eu vou colocar também um pouco de brilho aqui nessa velinha desmodada. Vou colocar um pouco do brilho dourado do lado do sol. Até para também trazer um pouco do calor, né? Que o sol traz. Então eu resolvi colocar um pouquinho desse brilho. E aí o azul, nossa, ficou um azul bem forte, um azul bem bonito. Pigmentação bem azulada mesmo. Achei lindo. Sempre que a gente for usar cores, sempre colocar um pouquinho mais se quiser um tom mais forte e um pouquinho menos se quiser um tom mais claro. Parece óbvio, né? Mas quando ela endurece, né? Quando ela seca por completo, ela tende a ficar um pouco mais clara do que o tom dela líquida. Então, se você tá vendo aí e você tá achando que tá claro, coloca um pouco mais, porque quando endurecer, quando secar, ela vai ficar um pouco mais clara. Mistura bem. Como nesse caso eu queria um degradê entre as duas cores, eu resolvi despejar as duas de uma vez, juntas, e fui ajeitando com base, eu fui derramando ali. E ficou super uniforme, deu certo. Vou aproveitar que já tô aqui com a mão na massa e vou utilizar outros dois moldes para fazer mais dois modelinhos. Esses um pouco mais Natal. Um é redondinho, com detalhes na forma, né? E o outro parece uma torre, um prédio, uma folhinha. É muito bonito também. Vou mostrar depois se desenformar, vocês vão ver melhor como é que fica. Venham com a mesma composição de cera, né? Que é aquelas três juntas, aquele blend que eu fiz. Porque ele é um pouco mais duro. Então, sempre que for vela desmoldada, a gente vai ter que utilizar um blend mais firme. Se eu utilizasse só a cera de coco, que foi a mesma que eu utilizei nos potinhos pianesa, aqueles potinhos de vidro, quando eu desenformasse, ela ia sair toda deformada, meio que derretendo na nossa mão. Porque a cera de coco é mais emoliente. Então, o ideal é sempre fazer um blend com esses outros tipos de cera, que são mais durinhos mesmo, pra gente conseguir desenformar com perfeição. Vou envasar aqui, derramar a cera e esperar esfriar para poder desenformar e mostrar para vocês. Aproveitar que já secou um pouquinho do outro e olha como fica. Aí eu vou encher o restante com a cera branca, só para poder dar o corpo, né, o resto do volume que a cera precisa ter. Mas os dois rostinhos, né, os dois detalhes da lua já estão coloridos, sequinhos, já tá com o formato certo. Jack tá ali deitado na sala, tirando a soneca. Olha o patinho dele aqui no chão. Ele tem esse ursinho há anos. Ganhou quando era neném e até hoje tá aí vivo. E o estúdio aqui, na verdade, é meu ateliê, né? É um quarto que eu utilizo para fazer tudo que é coisa de arte que eu invento: cerâmica, vela, coisa com cimento, colorir, pintura, tudo é aqui nesse quarto. Sobrou um pouquinho de cera do blend e eu vou aproveitar para fazer mais um modelo. Porque como eu tenho outros moldes aqui, né? Não custa nada já deixar mais um modelinho pronto. Eu vou usar essa forma que se chama Bubble. Ela é bem famosa aí no Pinterest, né? Várias pessoas compraram velas, começaram a se interessar por velas por causa desse formato. Então ele é o queridinho da galera. E eu vou fazer um modelo para vocês, tradicional, branco. Totalmente branco, que fica muito bonito também. Como sobrou mais, eu vou fazer também essa patinha. A minha amiga tem duas cadelinhas lindas, pequenininhas. Eu vou fazer com detalhe da palminha rosa. E aí eu vou fazer um rosa bem clarinho. Então eu botei bem pouquinho corante. Vou dissolver aqui na cera e vou preencher os buraquinhos do molde para ficar só a parte da almofadinha colorida e o resto branco. Então eu tô enchendo aqui, ó, onde tem cavidade, onde fica pra fora, né? Com a cor do rosa. Olha como ele já ficou bem mais clarinho depois que secou. Agora é colocar o pavio, preencher o restante do molde
e esperar secar pra gente conseguir desenformar todos os modelos e vemos juntos aqui como ficou. Passou mais ou menos uns 40 minutinhos, já secou bastante. Eu vou desenformar para mostrar para vocês nesse vídeo mesmo como ficou. Vou iniciar aqui pelo desmolde da vela lua. E essa é uma das minhas partes favoritas em fazer velas, principalmente velas esmoldáveis. É quando a gente faz essa parte de retirar do molde e ver como ficou o resultado. É muito, muito bom. Olha que linda. Contei pra mim o que é que vocês acharam. Vou fazer o desmolde da segunda vela. Essa é aquela que eu falei que parece uma folha, uma torre, é uma mistura dos dois. Ela é bem detalhada, ela tem esses canvas, né, no corpo. E é muito bom esses moldes que eu comprei, eles são bem molinhos. Tem outros que são terríveis, muito duros, difíceis da gente tirar. Mas esses em específico que eu tô mostrando nesse vídeo são todos maravilhosos. Super fáceis de utilizar. Olha como ela ficou. Os detalhes. Vou desmoldar aqui junto com vocês o outro modelinho. Esse eu acho a cara do Natal. Não sei se é por causa do formato, que parece alguma coisa a ver com neve. Não sei, mas eu acho a cara do Natal. Então eu resolvi fazer um modelinho dele também, porque aí eu posso presentear alguém nessa época. E olha que lindo que ele ficou. O desmolde agora da patinha. É super simples também, bem emoliente o molde, então facilita, né? E que coisa mais linda esse tom de rosa ficou. Tô apaixonada. E os detalhes, nossa, amei. A vela Bubble agora. Também o molde é super maravilhoso. Amo esse molde. Ele é muito, muito fácil. Vou desenformar. Ela eu fiz todo branco, né? Como eu falei pra vocês, está toda na cor branca. E tô usando aqui um pincelzinho só pra tirar a sujeirinha que fica às vezes de cera solta. E é isso. Quais vocês gostaram mais? Qual que vocês gostaram mais dos modelos que eu mostrei até agora? Contei pra mim. E agora, pra finalizar, eu vou colocar o rótulo nas velas. Eu tenho alguns rótulos que eu fiz aqui prontos. Tem um errinho aqui de gravação, mas desconsiderem. Eu coloquei que as essências que eu utilizei foram de morango e champanhe e a de cascas e folhas. Mas na verdade eu utilizei no lugar da de morango a de avelã, cereja e avelã. Mas desconsidera isso. Colei o rótulo, ficou dessa forma, a de cascas e folhas eu coloquei na de brilhinho verde, né, porque remete a cor das cascas e folhas, então ficou dessa forma. Eu vou cortar um pouquinho do pavio, porque tá gigante, né, já vou deixar no tamanho correto para acender, normalmente é de meio a 1 centímetro, se deixar muito grande a chama fica imensa e queima muito rápido. E agora também vou colocar o rótulo na outra. E ficou dessa forma. Eu coloquei o de morango e champanhe, que na verdade é cereja avelã dourada. E vou fazer o mesmo acabamento de cortar e diminuir o tamanho do pavio. Para finalizar e dar o acabamento final, eu coloco a logo na tampa. Eu fiz essa logo tem um bom tempo, é a minha cara, é o meu sobrenome. Coloquei um detalhezinho do olho que representa bem o que eu queria trazer para a marca. E vou colocar os cuidados essenciais na parte inferior da vela, quer dizer, mais ou menos o tempo de durabilidade, como utilizar. Nem todo mundo sabe utilizar vela, porque normalmente não usa, então é super importante ler os cuidados para utilizar direitinho. É isso. Agora eu vou dar o acabamento final também nas velas esmoldadas. Na verdade, em duas delas só, que é dobrar, curvar o pavio e fazer uma ondinha no pavio, que eu acho que fica lindo. Dá um acabamento também para essas velas, que não tem rótulo, né? E fica com esse detalhezinho. O que é que vocês acharam? Gostaram também? Fica essa curvinha, tá vendo? Parece um rabo de porco. Eu comprei uns pingentes
para dar um toque final, né, nas velas. Então eu utilizo uma luazinha, que também é um detalhe da minha logo. E aí quando eu uso com a tampinha de metal prata, eu coloco na correntezinha prata. E quando eu utilizo na tampinha dourada, eu coloco na correntezinha dourada. E fica dessa forma. Finalizadas todas as velas, vou dar aqui um panorama geral para vocês verem quantas velas a gente conseguiu fazer hoje. Me conta aí qual delas vocês gostaram mais, qual delas vocês gostariam. E se tiverem qualquer dúvida do processo, de onde comprar material, podem me perguntar aqui que eu respondo. Pretendo gravar mais vídeos, trazendo mais processo, outras técnicas, outros modelos para mostrar para vocês no detalhe. Então me acompanha aí e vamos juntas fazer mais velinhas para perfumar a casa, trazer mais aconchego para o nosso lar.